Pessoal, continuando o conteúdo dessa aula, eu falei com vocês que agora eu vou falar um pouquinho do código, né? O código dessa, o código dessa aula é um código relativamente tranquilo. A gente vai ver que ele tem poucas linhas, ó, a gente consegue resolver ele o problema com pouquinhas linhas de código, mas tem algumas partes interessantes. Então, a primeira parte aqui esse código aqui é a gente trabalhando com a rede densa. A gente não está trabalhando com a rede profunda ainda. Vou mostrar para vocês o código da rede profunda. Nesse código aqui, o que a gente tem? A gente tem a parte de pré-processamento, que é aquilo que eu falei com vocês. Aqui a gente carrega a base de dados, né? A gente trata aqui a base de dados e a gente está separando a coluna 0, que é o título do livro, que vai ser os meus dados de entrada, e a coluna Y desse dataset aqui, e a coluna 1, desculpa, do dataset, que é o gênero do livro, tá certo? Nesse primeiro passo aqui, a gente está fazendo aquele primeiro pré-processamento que eu falei com vocês. Essa função aqui, Label Encoder, ele faz aquele processo de pegar os gêneros, que a gente tem lá os gêneros, administração, tudo mais. Se a gente abrir aqui o dataset, a gente consegue ver, tá vendo? Administração, depois a gente tem os livros de artes, biologia e tudo mais, a gente tem aqui cada um deles. E nesse primeiro passo aqui, o que ele faz? Ele transforma esses livros em números. Então, se a gente abre aqui a variável y, ó, a gente tem aqui, ó, ela classificada ali de 0 até 7, tá certo? De 0 a 6, na verdade, né? São 7 classes, então a gente de 0 a 6. É essa funçãozinha que ela faz isso. Ela faz a transformação, ela muda a classe para número. Essas palavras aqui são as palavras que a gente vai retirar, que eu tinha falado com vocês. Se a gente quiser incluir uma palavra dessas aqui, então lá no título, para mim, o, a, não é importante. Então eu quero retirar elas. Ela não me traz informação para a gente poder classificar o livro de acordo com o gênero dele. Então, quero incluir mais alguma. A gente pode incluir aqui. Esse words aqui ele vai ser utilizado por essa função, que é o convectorizer, para retirar essas palavras da minha biblioteca. Então aqui, ó, em stop words, eu passo esse vetor, tá vendo? Então, na minha biblioteca, não vai criar colunas para essas palavras. A gente põe aqui também esse min.df aqui, ele fala o seguinte, eu só vou incluir no meu dicionário palavras que apareçam pelo menos 2 vezes. Se a palavra aparecer uma vez só, eu desconsidero ela. Mas se ela aparecer pelo menos 2 vezes, aí eu já coloco ela no meu dicionário, certo? Isso já reduz significativamente a dimensão do meu dicionário. Porque se a gente tem um dicionário muito grande, a gente vai ter um vetor de entrada na minha rede também muito grande. Então a gente quer diminuir um pouco esse vetor de entrada de forma que a gente não prejudica a nossa previsão. Então, a gente usa aqui esse min.df aqui para fazer isso, tá certo? Os outros pontos aqui, esse Unicode aqui, a gente pode deixar ele sempre dessa forma. Esse outro parâmetro aqui, a gente pode deixar ele também sempre como true. Esses outros dois aqui são mais importantes para a gente. E aí a gente faz esse fit transformer aqui, é como se ele estivesse lendo, né? É o momento onde ele lê a nossa base de dados. E o x aqui, ele faz a vetorização. Então, se eu abrir aqui a variável x, a gente vai ver que é uma matriz. Ela é uma matriz aqui que a gente tem o número de linhas dela, é o número de livros que a gente tem. Aqui, ó, são 1299. E cada uma dessas colunas aqui representa uma palavra. Então, por exemplo, aqui, ó, no 21, a gente tem provavelmente uma palavra que está se referindo à administração. Vamos lá no dataset, ó. Vou abrir aqui, ó. Olha só, nesse primeiro título aqui a gente tem, ó, iniciação do estudo da administração. No outro a gente tem a administração, no outro a gente tem administração. No 3 aqui, ó, a gente já não tem administração. Então, provavelmente essa coluna 21 representa a palavra administração. Então, todos os títulos que tem a palavra administração, essa coluna aqui vai ser preenchida com 1, tá certo? E aí eu tenho aqui a construção do meu título. Reparem que isso não está de forma ordenada. Então a gente não tem ali esse título ordenado. A gente vai ver que na outra classificação
no outro código, a gente vai trabalhar com essa ordenação para melhorar, porque o encadeamento das palavras, né, ele pode ajudar ali na identificação, mas aí é para o outro código. Então a gente faz esse processo aqui de vetorização e aí a gente separa. Foi a mesma coisa que a gente fez na última aula, a gente separa parte da base de dados para teste, então a gente está deixando 33% da base de dados para teste e 33% da base e o restante para o treino, tá certo? A gente constrói o nosso modelo aqui, é um modelo, é uma rede neural multicamadas. A gente tem a primeira camada com 340, a segunda com 340 e a nossa camada de saída aí com 7 neurônios. Aqui a gente faz o treinamento, nessa linhazinha que a gente está fazendo o treinamento. Estamos usando aí o número de épocas de 50, né? Então vão ser 50 vezes que esses dados vão ser amostrados pela minha rede. Esse print aqui é só para a gente mostrar aqui os dados. E aqui embaixo a gente avalia. E aqui, ó, ele traz para a gente a métrica que a gente está utilizando, que é a acurácia, tá certo? Então repare o seguinte, aqui eu já fiz o treinamento, já rodou ali as 50 épocas, né? E a gente terminou com uma acurácia de 0,82, ou seja, a gente acertou 82% das vezes que a gente testou a nossa rede. Então, dos testes, né, dos dados de teste, que são aí 429 livros que a gente usou para dados de teste, né? Aqui, ó, para o treinamento, 1.299. Para dados de teste, 499 linhas. Isso aqui é o número de linhas. Então, é o número de livros. Então, desses 499 livros aqui que a gente usou para o teste, 82% a gente classificou de forma correta. E aqui também a gente pode ver, que é a coisa que a gente viu na última aula, a matriz de confusão, que é o previsto, que é essa coluna aqui, para o que é real, tá certo? Então, a gente vê aqui que nos livros da classe 0, 45 livros a gente previu corretamente. Do da classe 1, 22. Da classe 2 aqui, 47, e assim por diante. Essa classe 4 aqui é uma classe maior, a gente tem aí um número maior de livros e a gente repara também que a gente teve um número maior de erros. Alguns desses livros aqui a gente previu aqui como outras classes, tá vendo? Isso pode acontecer. Se eu não me engano, essa classe aqui é do livro de história. E aí esse livro de história, dependendo do título, ele pode ser confundido aí com livro de administração ou um outro livro qualquer, tá certo? Então aqui é onde a gente teve o maior número de erro. Mas no geral aí a gente teve uma boa qualidade da nossa classificação. A gente conseguiu aí acertar 82% das vezes, tá certo? Quando a gente parte agora para a camada densa, a gente utilizou, vou colocar para rodar aqui o código, só para a gente poder mostrar o resultado. Quando a gente parte para rodar aqui com a camada densa, a gente usa um pré-processamento um pouquinho diferente. Nesse pré-processamento aqui, o Y a gente mantém a mesma forma, só que agora na hora de organizar os meus títulos, que seriam os meus dados de entrada, a gente trabalha da seguinte forma. A gente cria a nossa biblioteca também, só que ao invés da gente criar aquela matriz grande, a gente passa a colocar, vou mostrar aqui para vocês, ó, no X, olha como que ele fica. O meu X agora ele passa a ter 16 linhas, 16 colunas, que é o número maior, o título maior tem 16, então todos vão trabalhar com esse título. E aí o que passa a aparecer aqui, por exemplo, no livro 1, e o título dele aqui, ó, o título dele é Iniciação, Estudo e Administração, ele aparece aqui o número da palavra. Então, lá a gente tinha cada uma das colunas representava uma palavra. Aqui eu estou organizando o meu título e colocando ele de acordo com o número que aparece lá na biblioteca, ele aparece aqui. Então, por exemplo, na minha biblioteca, no meu dicionário, a palavra iniciação, ela é a primeira. Então, eu ponho aqui umzinho. O estudo é a palavra 2. A administração é a palavra 3. As outras colunas ficam vazias porque o meu título só tem essas 3 palavras. Na próxima, a gente tem iniciação e administração. Reparem, ó, iniciação também é o 1, o 3, que é a administração, e o 4, que é o geral.
Aqui, ó, a iniciação, administração, pessoal. 1 e 3 de novo, que é iniciação e administração. E o pessoal é a palavra 5. E aí eu vou assim por diante, construindo. Reparem aqui, ó, de novo, no 8, ele começa prática da administração. Então, aparece o 3 aqui de novo, que é a minha palavra administração. Então, eu estou criando agora um vetor de entrada e cada palavra é representada por um número. E eu organizo esse título. Isso dá uma vantagem para mim, porque agora o meu título ele está de forma ordenada. Essa ordenação, ela melhora. É igual quando a gente fala, né? Eu posso escrever um texto, mas se as palavras desse texto estiverem todas embaralhadas, eu posso até talvez entender o que aquele texto está querendo dizer, aquela frase está querendo dizer. Eu tenho ali as minhas palavras-chave da frase. Mas se essa frase estiver organizada, eu consigo entender muito melhor. Eu consigo entender claramente o que está querendo ser dito ali. A lógica é essa. No outro modelo, a gente tinha ali as palavras. Eu conseguia saber todas as palavras que fazem parte do meu título, mas eu não tinha elas ordenadas. Agora eu sei as palavras que fazem parte, mas agora eu sei elas ordenadas. Tá certo? Então, isso dá alguma vantagem para a minha rede. Então, o meu pré-processamento aqui ele muda dessa forma. Então, toda essa partezinha aqui, ó, ela faz isso, tá certo? Eu não vou entrar em detalhe em cada uma delas, mas ela faz essa parte aqui. Depois eu tenho treino e aí aqui eu uso aquela camada que eu falei com vocês, que é a camada de aprendizado profundo, que é essa camada aqui. Essa camada, ela vai utilizar dessa informação agora que eu tenho, essa distância entre palavras, né? Por exemplo, eu tenho uma palavra 3, eu tenho uma palavra 1 que aparecem muito juntos. Então, se essas duas palavras aparecerem no meu título, provavelmente aquele título é de uma determinada classe. Não é só isso. Ele vê de uma forma mais ampla. É aquilo que eu falei com vocês. Essas camadas profundas, elas conseguem extrair informações que a gente nem consegue descrever, porque a gente não sabe que existe aquela correlação. E aí essas camadas, elas conseguem extrair essas correlações. Tá certo? Daqui para baixo é a mesma ideia, né? A mesma ideia. E a gente percebe o seguinte: a gente melhorou um pouquinho a acurácia. Na outra a gente tinha. Deixa eu ver se está aparecendo. A gente tinha 82,5. Na verdade, a gente não melhorou. Eu ia falar que melhorou. Tem algumas rodadas que melhoram um pouquinho, mas tem outras que não. O que acontece? Nem sempre vale a pena utilizar uma rede de aprendizado profundo. Eu posso resolver o meu problema muito bem com uma rede normal, que é o nosso caso aqui, né? A gente viu que a acurácia, ela ficou bem dizer igual, se a gente for falar assim, ficou com 82%. Então não vale a pena eu ter esse trabalho de processamento, porque isso demanda energia, demanda gasto. O treinamento dessas redes aqui, elas são mais denso, mais complexos, né? O treinamento, então o gasto computacional que eu tenho para treinar redes de aprendizado profundo são mais complexos. Eu só vou utilizar elas se realmente eu tiver vantagens no uso delas. Nessa resolução desse problema, por exemplo, a gente percebeu que não teve vantagem. Então o modelo que a gente vai utilizar é esse modelo aqui. Reparem que o processamento é muito mais simples, eu não tenho camadas profundas. Então esse modelo aqui, ele resolve o meu problema ali, né, com uma taxa de 82%, e esse modelo aqui ele me entrega a mesma vantagem, só que é um modelo mais complexo. Então a gente tem que optar pelo modelo mais simples. É comum as pessoas quererem ir direto para modelos mais complexos, achando que elas vão ter resultados melhores. Isso não é verdade. Modelos, principalmente modelos de aprendizado profundo, eles demandam bases de dados maiores. Igual essa base de dados nossa aqui, ela é relativamente pequena. São 1.300 títulos. Se a gente tivesse talvez uma base de dados gigantesca, aí talvez o meu modelo de aprendizado profundo trabalharia melhor. Até mesmo pelo número de dados de entrada, né? Pelo número de amostras. Mas se eu não tenho, talvez seja interessante eu trabalhar com modelos mais simples, certo? Vou mostrar para vocês aqui a matriz de confusão. Ficou aí muito parecida, né? O erro aconteceu muito aqui nessa classe aqui 4. Beleza, gente? Então é isso. Vale aí essa reflexão. Tem aí uma questão também envolvida. O pessoal tem comentado muito, principalmente a partir de agora do início dessas inteligências artificiais, né? O boom desses modelos geracionais, sobre a questão do custo.
e o custo até ambiental, se a gente for pensar, de trabalhar com modelos muito complexos. O treinamento dessas redes neurais, os acessos que a gente faz nessas redes, o número de vezes que a gente treina. Então a gente tem um gasto de energia, a gente tem materiais que são comprados para poder criar sistemas mais complexos, né? A gente tem ali as GPUs. Então tudo isso tem que ser pensado. A gente precisa, talvez, tentar resolver problemas com modelos mais simples, que esses modelos mais simples a gente treina eles de forma mais fácil, a gente precisa de menos capacidade de processamento, né? Menos ali aqueles data centers enormes ou aqueles lugares de processamento de dados, né? Do que a gente trabalhar com modelos mais complexos. Então a gente precisa sempre colocar isso na balança, porque se a gente consegue resolver com um modelo mais simples, a gente deve resolver com ele. Tá certo, gente? Então é isso. Vou dar uma dica para vocês também. Esses códigos aqui, o código da agora dessa aula 3, eu já comentei ele, pedi, na verdade eu comentei não, pedi o ChatGPT para poder comentar esses códigos. Então se tiverem dúvidas em alguma dessas aqui, quiserem aprofundar, então, mas o que essa linha aqui faz? Lembra de utilizar o ChatGPT como base ali para início, né? Aquilo que eu falei com vocês. Ele dá ali uma noção bacana, mas a gente pode aprofundar. Então a gente faz aquela primeira leitura através dele, que ele é bacana, ele agiliza essa linha de aprendizagem, né, nossa, e aí depois vocês conseguem ir aprofundando ali através até mesmo dos sites das bibliotecas e tudo mais, da documentação. Beleza, gente? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição.